quais carigudum, quais carigudum, quais carigudum. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Já vou começar a apresentar aqui os meus convidados. Do meu lado direito está a Rejane Lacerda. Ela é educadora de trânsito do Detran. Rejane, bom dia para você. Bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do Detran Paraná e em nome da Escola Pública de Trânsito do Paraná. E a gente não vai assustar os jovens, porque ela também fica ali examinando, né? Mas ela pediu para não falar e eu falei, porque senão o pessoal já fica com medo dela. Mas não é para ficar, né, Rejane? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente tem aqui, ao meu lado esquerdo, Carolina Alvim, que é engenheira civil e coordenadora do curso de Engenharia Civil da Unifil. Obrigada, Carol, minha velha conhecida, minha amiga. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Vamos ver se a gente conversa um pouco sobre trânsito, né, sobre engenharia. Porque, né, para explicar para as pessoas, na Engenharia Civil vocês têm também uma disciplina que é Engenharia de Trânsito. Todo planejamento de urbanismo está dentro do curso de Engenharia Civil. E temos aqui também o Carlos Eduardo Ribeiro, que é gerente de comunicação da CMTU e também o coordenador da Semana de Trânsito aqui de Londrina. Carlos, obrigada. A gente também promete que não vai ficar assustado com esse seu uniforme. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. E é sempre importante discutir o trânsito, que é uma coisa presente no nosso dia a dia o tempo todo, né? Todo mundo vai caminhar na rua, vai precisar se locomover em algum momento durante o dia e aí vai estar inserido no trânsito e é sempre importante discutir sobre isso. A gente convidou esses 3 representantes do trânsito não à toa, né? Porque a Rejane tá lá com a formação dos condutores, quem vai realmente fazer o trânsito, porque o trânsito é feito de pessoas. A Carol, né, a Carolina, aqui falando sobre esse pensar do trânsito e a CMTU como o órgão que faz a parte do gerenciamento e também da fiscalização. Rejane, eu vou começar por você, enquanto a Rafa vai trocar, acho que o microfone do Carlos, que está dando um probleminha. A parte da formação do condutor, ela é hoje mais eficaz do que há alguns anos? Quando eu, por exemplo, passei no teste do Detran, não existia aquela obrigatoriedade do aluno fazer um tanto de horas teóricas, depois um tanto de horas práticas. Você acredita que melhorou? E o que tem para melhorar ainda? Olha, é extremamente importante a formação. Mas mais importante do que a formação é o interesse do aluno em aprender. Porque, às vezes, muitos instrutores hoje têm problemas em chamar a atenção do aluno, em fazer o aluno prestar atenção no conteúdo teórico e também no conteúdo prático. E uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam, que o que você aprendeu fora do centro de formação de condutor, às vezes te atrapalha e não te ajuda. Porque aprende da forma errada e acaba replicando e tem dificuldade de fazer da forma certa. Então, analisando todo o contexto do trânsito de hoje, com o centro de formação de condutor é melhor do que antes, porque daí a gente acabava aprendendo com o papai ou com a mamãe e acabava sendo errado. Marido, eu aprendi com meu marido e daí eu só fui lá. Eu aprendi a ter noção de volante sentada no colo do meu pai num fenemê. Olha como eu comecei errado. E ela confessa ainda, né? Não, a gente é ser humano, né? Sim, a gente é ser claro. humano. E, assim, como eu sou uma pessoa, assim, experiente, a época era outra, né? Era um uso e costume isso. Na época, até porque não existia centro de formação de condutor. Carol, a parte da engenharia, né? Como é que ela ajuda a pensar o trânsito? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, a engenharia, ela faz o pensar da cidade, né? Então, a gente fala de loteamento, a gente fala de urbanização, né? Como o bairro vai ser construído,
quais são os imóveis, né? Qual que é a população daquela região. Então, o trânsito está muito ligado à população, né? As pessoas que usam o carro, a gente estava conversando aqui com o Carlos, a quantidade de carros que a gente tem em Londrina, para o que foi projetado as ruas, para o que foi projetado os bairros. Às vezes o bairro estava projetado para residência, de repente no planejamento, no plano diretor ele verticalizou, viraram vários prédios, e a gente tem aquela grande população às 6 horas da tarde chegando naquele mesmo local ao mesmo tempo. Tem o comportamento também, que a gente também estuda o comportamento, né, tanto da pessoa que usa ônibus, quanto a pessoa que vai usar o carro, a gente estuda esse comportamento. Então, quais as vias que ele gosta mais de usar, quais que são os fluxos, né? Na engenharia, a gente costuma, quando a gente até fez trabalho juntos com o IPU, com a CMTU, de a gente chegar numa via e é um grande fluxo e as pessoas pedindo, precisa de um semáforo. Então, a gente vai lá, faz medição, mede quantos carros, mede quantas motos, e daí faz, a partir desse estudo, o IPU avalia e fala, não, realmente existe a necessidade de um semáforo, existe a necessidade de uma lombada, né? Então, eu vejo sempre os programas de vocês, o pessoal vai e fala, aqui tem que ter uma lombada. Não é tão simples assim, existe todo um estudo desse cruzamento e desses fluxos de veículos. E tem muito carro, né, Carlos? Assim, proporcionalmente para a população de Londrina, e a Carol até citou a questão do planejamento, eu citaria 2 gargalos que eu acredito que vocês têm. O centro, né, que é aquele centro histórico com ruas mais estreitas, que foi projetado lá por Arthur Thomas para ter 30 mil habitantes. E a Gleba Palhano, que foi uma região da cidade que se desenvolveu muito rápida, e a gente sente que o trânsito, ele meio que, né, ele foi além do que estava talvez planejado. Então, a gente está com mais de 400 mil veículos na cidade. Então, é muito carro. Fora os veículos que vêm de outras cidades. Então, o pessoal de Biporã, Bela Vista, Cambé, muitos vêm aqui buscar serviço. Nós somos referências nisso. E hospitais, né, universidades, então o pessoal vem aqui buscar esses serviços e acabam fazendo parte do trânsito. Muitas dessas cidades, as pessoas têm um trânsito muito mais tranquilo, onde não tem tanta importância assim, se ele der uma distraída, porque como é muito tranquilo. E aí, quando ele vem para um grande centro como o nosso, e ele vai ficar um pouco mais distraído, ele acaba complicando ainda mais o fluxo ali. Esses locais que você citou, né, a Gleba Palhano principalmente, é a região mais verticalizada da nossa cidade, uma densidade demográfica muito alta, e também pessoas com poder aquisitivo alto, que acabam tendo 2, 3 veículos por residência e acabam, se você chegar lá e ficar no congestionamento olhando, você vai ver que a maior parte dos carros tem uma pessoa só. Então, as pessoas poderiam, às vezes, elas estão saindo do mesmo lugar para ir para a escola buscar o filho no mesmo horário. Poderiam ter uma carona, ter uma forma diferente de se locomover. Mas, por enquanto, ainda está optando pelo transporte individual e acaba ocasionando isso. Aí vamos, né, Carol, fazer uma crítica. Ali faltou um pouquinho de planejamento até do poder público para calcular melhor o tanto de veículo que iria circular por ali? Na verdade, a cidade cresce, né? Então, assim, por mais que você faça... Quando você faz um projeto, o projeto é para 30, 50 anos de previsão. Só que durante esses 30, 50 anos, não dá para você dizer se... Você faz um cálculo, obviamente, de população, de crescimento, usa estatísticas para isso, mas pode acontecer que naquele determinado lugar dobre, triplique o número de pessoas. Então, fica difícil você fazer um planejamento. As cidades, elas estão crescendo. São dinâmicas, elas são dinâmicas. Então, é tipo falar, não foi planejado. Olha, eu tenho acompanhado os projetos, né, do IPU e da CMTU há bastante tempo. Eu e o Carlos, a gente participou de bastante projetos junto e a gente vê as iniciativas, mas existe também uma questão de especulação imobiliária e tudo mais, que vai muito além de um projeto. Né? De trânsito. E aí, Rejane, tem o comportamento do motorista. A gente está vivendo num mundo, parece que mais impaciente. E, como você citou, né, que o aluno não presta atenção na aula teórica, mas lá, gente, ensina a legislação. Placa de trânsito, o pare ainda não mudou, continua sendo pare. E eu estou vendo tanta coisa nos últimos tempos, menina do céu. Olha, é uma questão também, assim, no comportamento, às vezes o aluno, quando ele vai se formar, ele quer aprender a passar no teste ou ele quer aprender a dirigir? Ele tem que fazer essa avaliação. Porque muitos passam no teste, sim, mas eles precisam daí se habituar com o trânsito. A questão da moto. Vamos falar da moto. A moto, no Centro de Formação de Condutor, ele tem um circuito
onde ele vai fazer as 20 horas aulas dentro daquele circuito. Só que o circuito dá uma noção para ele do que é conduzir uma moto, que é muito diferente daquilo que ele vai usar no dia a dia. Então, eu gosto de brincar falando, olha, juízo. Por quê? Porque você está habilitado, mas preparado para o trânsito é uma outra coisa. Que daí você vai ter mais pessoas ali, você vai ter mais veículos e às vezes a pessoa não se preocupa em primeiramente treinar, né? Fazer, por exemplo, um curso de especialização ali na CMTU, que é gratuito, para ele realmente ter domínio do veículo e saber se comportar no trânsito. Dirigir não é só controlar o veículo, é você conhecer as regras, você obedecer as regras e se comportar de maneira correta no trânsito. Como é que está o trânsito na sua avaliação aqui em Londrina, Cleir? Olha, sempre agitado, né? É sempre agitado. Você usa carro ou moto? Eu uso o carro, mas eu tenho buscado também usar o transporte de aplicativo para alguns deslocamentos, assim. Às vezes, quando você sai, eu toco muito na cidade. Então, às vezes, eu prefiro ir para uma festa, vou de Uber, né? Buscar uma outra lógica, porque dependendo do horário, é isso que o Carlos falou. Acho que a gente tem que procurar algumas formas alternativas, porque o trânsito precisa desse comprometimento de cada um, né? De saber, olha, tá muito trânsito, eu posso ir com um aplicativo, eu posso esperar um pouco mais, né? Enfim, para a gente diminuir o ritmo, né? Porque o trânsito é sempre frenético, né? Ó, a gente tem opiniões, muito obrigada para vocês que estão mandando. Vamos começar a ler aqui as mensagens dos nossos telespectadores. A Tainá mandou: a quantidade de acidentes por imprudência é alarmante. Muitos motoristas não respeitam as regras, passam em sinais vermelhos, ultrapassam em lugares perigosos. Falta consciência no trânsito. CMTU que o diga, né, Carlos? Como é que está o índice de multa? E vamos falar também de acidente e que, inclusive, causa muitas mortes aqui no nosso trânsito. A Tainá tem toda a razão. Os índices mostram que 95% dos sinistros, a gente fala de sinistro, não mais acidente, porque acidente é algo que é inevitável. E sinistro não. É verdade. Sinistro a gente pode evitar. E quando a gente percebe o que ocorre na cidade, são sinistros, porque 95% são por falha humana. Ou porque estava distraído com o celular, estava com falha de manutenção no veículo, excedeu o limite de velocidade, não respeitou a sinalização. Então, é muito do comportamento realmente do condutor, que aprendeu lá na autoescola, né, fez todo um treinamento, mas na hora que começa a executar ali a tarefa, se esquece disso. No treinamento de moto que a Regiane falou, a gente recebe pessoas lá habilitadas e que vão aprender a pilotar a sua própria moto. E tem gente que não sabe sequer frear a motocicleta direito. Então, as pessoas realmente não conseguem dominar o seu veículo. E se o veículo não for dominado, se não tiver o controle sobre ele, ele vira uma arma. E moto é a principal arma? Não é a principal arma, mas ele é o que mais sofre no trânsito, porque dentre os integrantes do trânsito, nós temos o pedestre e os ciclistas, que são mais frágeis, e depois a motocicleta. Mas como a motocicleta desenvolve uma velocidade muito maior, né, apesar da proporção de motos na nossa cidade não ser tão grande assim, são 16% da nossa frota, só que cerca de 60% dos sinistros e óbitos são motocicletas. Nem sempre é culpa do motociclista, Sim, deixar claro sim, isso. claro. Mas às vezes ele acaba pagando por isso. Hoje fazendo uma atividade um pouco diferente, Patrícia. Vamos lá. A gente faz essa atividade na rua com os pedestres, que é ensinar como atravessar na faixa. Certo. E para as pessoas se sentirem mais à vontade, mais prestigiadas, nós somos a rainha da faixa. Olha. Então vamos colocar na... Em mim? Eu que sou a rainha? Você vai ser a rainha. Viu que a faixa é rosa para combinar com o seu hoje look. com o meu look Pantera cor-de-rosa. Olha só, vou ficar com esse look aqui até o final do programa, gente. Tá ao contrário, minha faixa. Eu fiquei de ponta cabeça, mas eu não preciso andar primeiro para ganhar faixa? Andar, fazer sinal, gente. Eu vou arrumar minha faixa aqui. Carlos, por que vocês fazem esse tipo de atividade? Então, a ideia é mostrar para o pedestre que na faixa é o local mais seguro para ele atravessar. Né? A gente sabe que não são todos os locais que existem faixas de pedestre. Você fala, na minha rua não tem. É verdade. Só que quando tem faixa de pedestre, ela foi planejada e projetada no lugar que fica mais fácil para o pedestre atravessar, onde ele vai ter uma visibilidade maior e também ali tem uma sinalização para que o motorista reduza a velocidade
e permita ali a preferência do pedestre. A gente tem que lembrar que a preferência sempre é do pedestre. O maior deve cuidar do menor, né? Então, o pedestre deve ser respeitado lá no trânsito. Eu tô aqui brigando com essa faixa. Ô, Rejane. Rejane, quando a gente aprende na autoescola, a gente aprende a ser motorista. Tem algum conhecimento a respeito do nosso comportamento como pedestre? Porque todo mundo é pedestre. O Código de Trânsito, ele é bem claro. Ele tem lá um ensinamento para o condutor e tem um ensinamento para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista. A questão é, eu vou obedecer ele, eu vou entender que eu, enquanto condutora, eu sou de uma forma e enquanto pedestre, eu sou de outra forma. Por quê? Porque o pedestre ele tem que entender que ele é mais frágil no trânsito, sim, só que é mais fácil ele parar do que o veículo parar. Uhum. Então, ele tem que parar, olhar, sinalizar para o condutor deu a preferência para ele, daí ele vai. Não simplesmente passar na faixa e achar que o mundo tem que parar para ele, porque, infelizmente, dependendo, por mais que o condutor esteja na velocidade regulamentada da via, fazendo tudo certinho, às vezes ele não consegue segurar o veículo. Uhum. Então, o pedestre tem que se ater que ele é mais frágil, tem preferência, mas que ele tem que ter consciência do ato dele enquanto ele está passando. E tem muito acidente envolvendo pedestre também, né, Carlos? Sim. Como a Regiane falou, como ele é o mais frágil, né? Quando ocorre um sinistro, ele acaba saindo com uma lesão maior ali, né? Então, seja uma lesão permanente ou o óbito ali, né? Mas realmente, o que a gente percebe é que principalmente as pessoas mais idosas, né? Às vezes não consegue mais atravessar naquela velocidade que atravessava antigamente, não tem a percepção visual, né, auditiva, para poder passar ali e prestar essa atenção, então ele acaba realmente sofrendo um pouco mais as consequências. Mas, como a Regiane falou, tem que prestar atenção ali. A preferência é do pedestre, sempre, mas a gente sabe que nem sempre o condutor tem essa responsabilidade e essa consciência de dar preferência. Eu tô dando risada porque eu tô me achando aqui como rainha essa coroa, Carol. Pode aproveitar a Carlos e da Regiane para dizer o seguinte, né? Cidades mais antigas e mais modernas que replanejam, né? Cidades que a gente sabe, Londres, Paris, elas começam a pensar mais nas pessoas do que nos veículos. Então, a gente escuta de pedágio urbano, então uma série de ações que traz novamente a cidade para as pessoas. E aonde que a gente coloca a faixa quando vocês vão pensar? Porque a gente ouve muito isso. Gente, aqui colocado, às vezes é no finalzinho da rotatória, que daí o cara quer parar, daí causa um acidente. Não, existe um código também de legislação para esse tipo de faixas e placas, posicionamento, né? Não é assim aleatório, a gente também segue uma legislação dentro dos projetos. Então, ponto de faixa, ponto de placa de rotatória, ponto de semaforização, lombadas. Então, são todos estudos que são realizados para cada um desses pontos, né? Não é uma vontade de alguém, sabe? É muito técnico, né? Entendi. Às vezes a gente tem um sentimento que é algo que é uma vontade, não é bem assim. É legal você falar isso, porque às vezes a gente xinga a CMTU, o IPU, né? Pensar o seguinte, imagina que você vai caminhar lá e você vai querer atravessar. Geralmente você quer atravessar no menor caminho para você. Então, numa rotatória tem que colocar a faixa afastada 100 metros. Mas você iria caminhar 100 metros até na faixa de pedestre ou atravessaria fora? Entendi. Né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio que seja fácil para o pedestre e dá segurança também para o motorista conseguir parar no local. Então, é um equilíbrio que não é fácil de se encontrar, mas é o que a gente tenta fazer. Eu não queria estar na pele de vocês. Vamos ler mais uma mensagem aqui, ó, da Marina. Eu evito pegar o carro porque o trânsito me deixa muito estressada. Prefiro usar a bicicleta ou o transporte público, mesmo com as dificuldades, porque é mais sustentável, legal isso, e rápido em alguns casos. Ô, Rejane, a pessoa que não sei se dirige ou pilota, né, a bike, ela tem regras previstas no Código de Trânsito, mas a gente vê muita infração, eu tenho que dizer isso, viu, Marina, de ciclistas também. Mesmo que tenha a ciclofaixa ou a ciclovia, existe uma mão que a pessoa tem que seguir. Sim, a bicicleta é um veículo de propulsão humana. Consequentemente, ele tem que se enquadrar nas mesmas regras do veículo a combustão, né? Vamos colocar desta forma.
Mas assim, como a fiscalização fica um pouco difícil em função porque não tem o registro, não tem a placa, às vezes o ciclista ele acaba abusando, né? Que ele acha que ele não vai ser punido com multa, mas ele acaba sendo punido com a vida, com machucado nesse sentido. E precisamos de mais estruturas, mais ciclovias também, né, Marina? Precisamos, mas assim, mesmo que não tenha ciclofaixa ou a ciclovia, é ideal que ele vá no mesmo sentido do veículo, que ele obedeça. Se o semáforo está fechado para o carro, também está fechado para ele. Então, ele também não pode passar. Ele tem que entender que ele é um veículo de propulsão humana, que as regras são as mesmas e ele precisa obedecer para a segurança dele. Não é uma questão de multa, é uma questão da segurança da vida dele. Maravilha, agora vamos ver qual é a próxima música que o Cleir Brandão escolheu para fazer a trilha deste programa especial de trânsito. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Vamos homenagear os nossos reis das estradas, os caminhoneiros. Olha só. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando o sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício para pagar em dias prestação, se realizava o sonho finalmente. O empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço dos. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo, agora eu fiquei doce. Ô Cleir, amei a trilha que você escolheu. Você que faz muito show, né? Assim, em barzinhos. Isso. Você aconselha também o pessoal a ir de Uber? Porque o pessoal consome bebida alcoólica também e a gente sabe que isso provoca muito acidente também. É verdade. Sinistro. A gente trabalha nesse ambiente, é preciso ter muita consciência mesmo. As pessoas que vão sair de casa, que já têm essa intenção, tem que procurar ou o motorista da rodada, né? Ou a pessoa ir com o transporte alternativo, porque realmente pode se tornar perigoso. O trânsito realmente tem que ter toda essa atenção e essa consciência, né? Conta pra gente, aonde que você vai estar esse final de semana? Final de semana tem uma agenda aí bastante longa. Hoje eu vou estar num condomínio fechado tocando, toco em festas, em eventos também. Amanhã vou estar no Galpão da Costela. E à noite, no sábado à noite, no Vovô Gil. Ai, que legal. E no domingão, lá no quiosque da Costela do Márcio também. Estamos sempre tocando por aí. Pessoal que quiser contratar a gente, vamos mostrar o Instagram, então, do Cleir, né? Para você que quiser contratar, Cleir Brandão. Segue quando ele não aí no está... Instagram, tá bom? @Cleir Brandão. Tem o meu WhatsApp também ali. Ah, beleza? legal. Pode falar direto com você. E eu gosto de você, Cleir, já te falei outras vezes, pela sua versatilidade. A gente falou que o tema ia ser trânsito. Olha só o que ele fez. Ele embalou o nosso programa de uma maneira, assim, genial. Obrigado. E você toca todos os estilos musicais, Todos os né? estilos, né? A gente já tocou, tipo, em lugares, por exemplo, que só toca MPB. Então, a gente só toca MPB, música ambiente, música com sanfona. A gente faz a música pra galera curtir mesmo. E obrigado pelo convite, né? Ah, gente, mais uma vez, agradeço. Tô sempre feliz aí de participar. Você que veio antes no Havaí, antes de vir aqui na minha nova casa, meu novo cenário, Verdade. mas eu te perdoo, porque eu amo o Havaí também. Ô, Regiane, para a gente fazer uma reflexão mesmo do que a gente espera aí do nosso trânsito, o que você diria até do ponto de vista ou do condutor ou da legislação que teria que se aprimorar? O que você pensa disso? Você que vive isso lá no Detran todos os dias. Olha, eu tenho que pensar que o meu ato de deslocamento tem que ser um ato de amor comigo e com as outras pessoas. Que eu não posso fazer nada nesse deslocamento que eu coloque a minha vida ou a vida de outras pessoas em risco. A legislação ela tem que ser cumprida porque a primícia do Código de Trânsito é a preservação da vida. Então, o fato de não entender a engenharia, de não entender a lei, não me dá o direito de descumpri-la. E, principalmente, as pessoas precisam entender que o trânsito, ele é caótico no sentido de eu não respeitei
eu estou tornando ele mais complicado. E perde-se muitas vidas no trânsito. E a gente tem que parar de contar as mortes no trânsito. A gente tem que começar a contar as vidas no trânsito. E a condição adversa mais difícil de ser... a condição adversa mais perigosa é a condição adversa de condutor. Só que ela é a mais fácil de ser controlada, porque eu preciso colocar que o meu cérebro, né, eu sou o condutor, eu tenho que ter uma atitude politicamente correta para a preservação da vida. Ai, amei a sua fala, Rejane. E você, Carol, o que você pensa? Né? Você que está na engenharia do trânsito, assim, o pensar do trânsito daqui até o futuro, né? Para onde que a gente caminha e como que você acredita que seja um trânsito ideal, desse ponto de vista do pensar o trânsito? Eu acredito que tem uma vertente muito grande de cidades inteligentes agora e uma visão mais humanista da cidade. Então, a tendência agora é que a gente comece a pensar, como a ouvinte falou, né, a menina estava assistindo, sobre sustentabilidade, sobre formas alternativas de usar, né, o trânsito, sobre transporte coletivo de qualidade, né, sobre rotas alternativas também. Quando eu estou com o meu carro, eu pensar numa rota alternativa para evitar aquele fluxo mais intenso. Então, isso é o pensar a cidade, né? Então, a cidade ela está indo para esse fluxo, porque Londrina é uma cidade jovem, né? Vai fazer 90 anos. Mas grandes cidades, grandes polos, eles já pensam dessa forma. Então, a tendência nossa é também partir para esse novo fluxo, né? Porque você até citou cidades de fora do Brasil. Às vezes, a gente critica e olha só para dentro. Mas se a gente for olhar para fora, você citou Paris, Londres, já estão enfrentando esse problema até muito antes da gente. E estão já se antevendo até o futuro. Sim, a gente tem boas práticas, né? A nossa capital, Curitiba, ela é super planejada para o transporte público, né? E ele funciona muito bem. Então, claro, é uma cidade de 300 anos. A gente vai chegar nesse momento, né? Dessa valorização das ciclovias, do transporte público, do andar a pé. A gente estava conversando, né, Carlos? Às vezes são pequenos fluxos que você faz perto da sua casa no mercado e você entra no carro. É verdade. Então, esse pensamento sustentável também é sobre isso, né? Carros mais seguros também, né? Que não poluem. Então, é um pensar da cidade bem diferente. Então, eu acredito que a gente está indo para esse caminho. E se envolver mais, Carlos, eu como cidadão, né? Você é o poder público, você está lá do lado de lá. Eu brinquei com o seu uniforme no começo, porque às vezes o motorista fica até meio cabreiro, como quando vê um agente de trânsito, quando vê um radar, fica falando de indústria da multa. Mas pensar também que eu faço parte disso e ajudar com soluções também. Como é que você pensa tudo isso? Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público tem sua responsabilidade em projetar, sinalizar, garantir que esteja de forma segura aquele ambiente. E eu, como cidadão, tenho que ter a atitude correta lá. Esquece a questão da multa. A gente tem muito medo da multa. Vou pegar uma multa como se fosse um vírus, né? Que a gente fosse encontrar e fosse contaminar a gente. Não, foi a minha atitude que gerou uma multa ali. Mas vamos esquecer isso, porque uma multa você vai pagar e resolveu, beleza. Levou uma suspensão, vai lá conversar com a Rejane, vai fazer o curso, beleza. Só que, e se você perder um membro? Se você machucar alguém? Se você perder a sua vida? Como é que fica quem está em casa te esperando? Como é que a pessoa que você matou no trânsito vai ficar a família dela? Quem vai cuidar da família dela? Eu tenho um filho de 11 anos, meu mais novo. E muitas vezes eu me pego pensando, e se acontece alguma coisa comigo? Quem vai criar ele? Quem vai acompanhar? E é isso. A gente tem que ter a consciência tranquila depois para dormir. Não, eu bebi, sofri um acidente, eu consegui, paguei chance de sair. Tudo bem, mas e para você dormir depois com um peso na consciência do que você fez? Porque a maior parte das pessoas que se envolvem, né, nos sinistros ali, são pessoas de bem. Que ela não queria machucar, não queria ferir ninguém, mas aconteceu por uma imprudência dela. Né? E como dormir? Como ficar com isso depois? Então, isso que é o mais importante, a gente tem que chegar bem. Mesmo que você atrase um pouquinho, mas chegue em segurança, para você poder levar uma vida tranquila, né?
Olha, eu amei o programa de hoje, essas reflexões, acho que tomara que tenham tocado você aí que está acompanhando a gente. Queria agradecer muito a Rejane e ao Detran por ter liberado você. Rejane, obrigada. A Carolina Alvim, obrigada. Primeira vez comigo aqui no sofá. E o Carlos também, obrigada. Agradeço ao Neto Almeida, também presidente da CMTU, de ter liberado você. E eu queria propor, então, essa reflexão, né? Porque não é uma semana de trânsito, ai, gente, é assunto chato, a gente faz parte de tudo isso, a gente tem que se envolver. Da mesma forma como eu falei na semana passada, da questão ambiental, trânsito, meio ambiente, semana que vem a gente vai falar de eleição, a gente precisa se envolver, a gente vive na cidade e a gente precisa fazer parte de tudo isso. E quero lembrar você que domingo tem Tarobá no seu bairro e a gente vai estar lá na Praça do Aeroporto a partir das 2h da tarde. Todos os apresentadores da Tarobá, os locutores da Tarobá, Fundação de Esportes, muita brincadeira, muitos brindes para você, muita música, muita interação. Então participe domingo, Tarobá no seu bairro, na Praça Nishinomiya, a conhecida Praça do Aeroporto. E a gente vai estar lá das 2 até o finalzinho da tarde, vamos estar por lá. Agradeço a sua audiência, agradeço ao Cleir Ribeiro também que fez esse som maravilhoso e é com ele que a gente encerra o Tarobá Cidade de hoje, passando o bastão para o meu querido amigo Fabinho Guilin e o seu Tarobá Notícias. Um beijo e até segunda. Desta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou.